Olá, acadêmicos do curso de Agronomia do 7º semestre. Estou passando aqui para parabenizar vocês pelo excelente trabalho realizado no 4º Horti Agro que aconteceu nesse final de semana. Tenho certeza que dessa maneira a gente pode ver na essência a aplicação da teoria e a prática no desenvolvimento desses projetos, aonde que irão beneficiar de forma social várias entidades carentes do nosso município. Parabenizar todos os professores envolvidos, a coordenação e sim a comunidade que participa de forma ativa nesses processos. Acadêmicos, dessa forma tenho certeza que vocês estarão preparados cada vez mais e melhor para o mercado de trabalho, desenvolvendo projetos com teoria e com prática se complementando todos os dias. Meu forte abraço e meu muito obrigado. O nosso trabalho é com o feijão de vagem, Phaseolus vulgaris. É uma leguminosa da família Fabaceae. Seus legumes podem ser consumidos de forma in natura ou como saladas. E também podem ser utilizados em pratos culinários. No Brasil, o consumo de feijão de vagem tornou-se importante. E seus principais estados produtores são Rio de Janeiro, Minas Gerais e São Paulo. No Brasil, o consumo é aproximadamente 700 gramas por pessoa ao ano, enquanto a China e a Turquia consomem de 3 a 8 quilos por pessoa ao ano. O feijão de vagem não tolera muito bem as ondas de frio intenso ou geadas. E sua temperatura ideal para o cultivo é de 18 a 30 graus centígrados. O feijão é uma leguminosa que tem a capacidade de fazer a fixação biológica de nitrogênio. E a hipótese é que a cultura responderá a diferentes níveis de adubação nitrogenada. O nosso trabalho foi desenvolvido na horta do Hospital São Roque de Getúlio Vargas. A cultivar escolhida foi o feijão de vagem macarrão rasteiro. E o delineamento utilizado foi o DBC, delineamento de blocos ao acaso, com 3 repetições. Os tratamentos são do tipo quantitativo unifatorial, com 6 diferentes doses de ureia, 0, 100, 200, 300, 400 e 500 kg de ureia por hectare. Totalizando 18 parcelas e cada parcela tem 3,3 metros quadrados. A semeadura foi efetuada no dia 6 de fevereiro de 2021, através de sementes, e foram colocadas 3 sementes por cova em um distanciamento de 50 centímetros entre cova e 50 centímetros entre fileiras. E os tratos culturais realizados foram irrigação por gotejamento e capinas se necessário. A aplicação do nitrogênio foi efetuada no estádio V5. Para a coleta de dados foram amostradas 4 plantas por parcela, tanto para a clorofila como o número de legumes e de vagens e toneladas por hectare. E a coleta dos resultados aconteceu no dia 24 de abril de 2021 e os dados estão em análise ainda. O trabalho a campo tem como objetivo complementar a teoria vista em sala de aula, visando ajudar o aluno a se comunicar e ter experiência com empresas. Produzir resultados que possam ser aplicáveis nas práticas, ajudando os produtores para mostra de iniciação científica, artigos na MIC, e os alimentos produzidos na horta serão destinados ao hospital. A alface, de nome científico Lactuca sativa, vem sendo cultivada no mundo inteiro desde os anos 500 a.C. No Brasil, ela é cultivada nos mais diversos ambientes de produção, sendo ambiente protegido ou não. A alface crespa ocupa 70% da área plantada no Brasil e a alface americana ocupa 15% da área, sendo a área total aproximada de 35 mil hectares de cultivo da cultura. O nosso estudo busca avaliar os efeitos do sombreamento
e da aplicação de nitrogênio na cultura da alface. Com o sombreamento, busca-se simular uma diminuição no fotoperíodo na cultura da alface, sendo que, com isso, a gente espera que ocorra um aumento no ciclo da cultura, trazendo uma maior produção de massa verde. Com a aplicação de nitrogênio, a gente espera que o ciclo seja diminuído, com um consequente aumento também da massa verde da cultura da alface. Com isso, a soma desses dois efeitos, espera-se que ocorra uma maior produção de massa verde, que é as folhas, que é o órgão de interesse econômico da alface, com um ciclo menor ou igual ao comum da alface, mas tendo uma maior produção de massa verde da mesma forma. O nosso experimento ele está sendo conduzido no momento, ainda não pôde-se observar nenhuma diferença entre as aplicações, por estar num estádio pouco avançado, mas dentro de um certo tempo espera-se que possa-se observar essa diferenciação entre os diferentes tratamentos, podendo levar informação ao produtor para que ele possa ter maior produtividade com menores custos e mais safras durante o ano. Nosso trabalho então foi realizado com a cultura da beterraba, a Beta vulgaris, onde é uma olerícula tuberosa e a parte consumida é a raiz tuberosa. Ela possui um formato globular, seu desenvolvimento realiza-se perto da superfície do solo. Ele apresenta uma coloração púrpura vermelha escura. A beterraba então possui diversos usos, tanto para alimentação humana quanto para alimentação animal, e também pela indústria para a extração de açúcares. Dando destaque na alimentação humana, pelos seus diversos usos e pelo seu valor nutricional. A beterraba, então, ela pode ser consumida crua ou cozida. Também pode ser consumida a planta inteira ou apenas a raiz, dando ênfase na parte da raiz. Como a ênfase é na parte da raiz, nós devemos manejar tratos culturais onde ocorra um aumento quantitativo e qualitativo do tubérculo. Diferentes culturas expõem um aumento na produção e na qualidade dos frutos. Quando utilizamos bioestimulantes, qual a melhor dose a ser utilizada para proporcionar um bom desenvolvimento para a cultura? Em adição a esta dose, será que esta dose ela é igual para diferentes cultivares? Diante disso, então, nosso trabalho tem como objetivo avaliar variáveis qualitativas e quantitativas utilizando diferentes cultivares de beterraba com o uso de diferentes doses de bioestimulantes. Nosso trabalho, então, foi realizado aqui no Hospital São Roque, aqui de Getúlio Vargas, onde o solo da região é latossolo vermelho distrófico e o clima é clima subtropical úmido. A implantação do nosso experimento, então, foi no dia 12 de fevereiro, utilizando duas cultivares de beterraba, sendo uma a híbrida e a outra a fortuna. O nosso delineamento foi o DBC, com 3 repetições em esquema fatorial, quantitativo qualitativo, ou seja, 2/5, sendo 2 cultivares e 5 tratamentos, sendo os tratamentos nas doses de 0, 75, 150, 225 e 300 ml na proporção por hectare. Então a aplicação foi realizada com a máquina costal de CO2. O nosso bioestimulante utilizado foi o Stimulate da empresa Stoller. Outros tratos culturais realizados aqui na área foi apenas a limpeza de canteiros, a capina e também a implantação de irrigação por gotejamento. Até o momento, então, foi realizada apenas uma coleta de dados, que foi o teor de clorofila, utilizando o aparelho chamado clorofilômetro. Outras variáveis também serão avaliadas, que seria diâmetro de raiz, massa seca e massa verde da raiz, massa seca e massa verde da parte aérea. Também o peso de raiz e a concentração de açúcar. Após obtidos os dados, então, será realizada a análise de variância, de acordo com o delineamento.
Tuckey para qualitativo e regressão para quantitativo. O nosso software utilizado será o R. Os impactos que esse trabalho tem para o nosso grupo, então, é aperfeiçoar o que a gente viu em sala de aula, trazer para o campo. Num futuro próximo aí, a gente está colocando em prática, fazendo a realização de novos experimentos e até recomendação para os produtores. Também não podemos deixar de lado a questão social desse trabalho. Após a coleta de dados, a gente irá fazer a doação das beterrabas para o Hospital São Roque aqui de Getúlio Vargas. Após o término das coletas, a gente estará disponibilizando os dados para quem tiver o real interesse. Pode entrar em contato com alguém do nosso grupo que a gente estará disponibilizando sem problemas. A chicória é uma planta pertencente à família Asteraceae, cujo nome científico é Schorium indivium. Essa planta é originária da Ásia e atualmente é cultivada principalmente por causa de suas folhas e de suas raízes. As raízes dessa planta são utilizadas na indústria alimentar para a obtenção de frutose e para a obtenção de aditivos de café. Já suas folhas são cultivadas para serem consumidas da forma cruas em saladas. A chicória é uma planta rica em minerais, vitaminas e fibras. A época de cultivo da chicória varia de acordo com o clima e qual cultivar. Essa planta prefere climas amenos, geralmente com temperaturas entre 14 e 18 graus, que geralmente são cultivadas na primavera, no outono e no inverno. A colheita da chicória já pode ser realizada de 80 a 90 dias após serem plantadas e o rendimento médio aproximado é de 25 a 30 toneladas por hectare. A metodologia do nosso trabalho. O local então foi a cidade de Getúlio Vargas. A data de início do experimento ocorreu no dia 13 de fevereiro de 2021 e o dilimento utilizado foi o de blocos ao acaso, onde teve 4 tratamentos e 4 repetições, totalizando 16 parcelas. A área de cada parcela foi de 3 metros quadrados. O espaçamento utilizado foi de 20 centímetros entre plantas e cada parcela recebeu um total de 30 plantas, divididas em 3 linhas, cada uma contendo 10 plantas. Após o transplante das mudas, foi realizada a adubação à base orgânica à base de esterco de ovinos, na dose de 1 kg por metro quadrado, em todas as parcelas que receberam essa forma de adubação. Em seguida, foi implementado um sistema de irrigação por gotejamento em todas as parcelas para fornecer água diariamente para as plantas, não sofrerem com estresse hídrico e alcançarem uma maior capacidade de produção. Desse modo, os tratamentos ficaram divididos então em tratamento 1, que consistiu no cultivo da chicória sem adubação orgânica e sem sombreamento. O tratamento 2 foi o cultivo de chicória sem adubação orgânica e com sombreamento. O tratamento 3, o cultivo de chicória com adubação orgânica e sem sombreamento. E o tratamento 4, que foi a adubação orgânica e com sombreamento. Desse modo, o objetivo desse trabalho foi avaliar em qual desses tratamentos a chicória consegue atingir uma maior capacidade de produtividade. Conforme os resultados obtidos até o momento, o tratamento 3, que consistiu no cultivo de chicória com adubação orgânica e sem sombreamento, obteve resultados melhores do que os demais tratamentos, tanto em peso médio de planta e número médio de folhas por planta. Em relação ao peso médio de planta, o tratamento 3 obteve uma média de 840 gramas por planta, enquanto o tratamento 1 a média foi de 730 gramas por planta, do tratamento 2 650 gramas por planta e do tratamento 4 780 gramas por planta. Já em relação ao número médio de folhas por planta, o tratamento 3 obteve a média de 68 folhas por planta, enquanto o tratamento 1 foi de 38 folhas por planta, o tratamento 2 de 43 folhas por planta e o tratamento 4 de 53 folhas por planta. Desse modo, é possível afirmar que a chicória apresenta uma boa capacidade produtiva quando cultivada com a utilização de adubação orgânica à base de esterco de ovinos e sem a necessidade de utilização de sombreamento. O repolho, ou Brassica oleracea varicapitata, é originalmente da região do Mediterrâneo, da família das brássicas, possui uma produtividade que varia de 30 a 80 toneladas por hectare. Sua amplitude térmica varia de 9 graus a 31, sendo que 29 graus é sua temperatura ideal. Os bioestimulantes promovem o melhor aproveitamento da água e nutrientes que estão no solo, proporcionando melhor desenvolvimento e qualidade para a planta. O objetivo do trabalho foi avaliar
diferentes doses de bioestimulantes em épocas de aplicação diferentes. O experimento foi alocado na horta do Hospital São Roque de Getúlio Vargas, onde foi utilizado um delineamento de blocos casualizados, DBC, com 3 níveis de aplicação e 5 doses de bioestimulantes. Nas parcelas principais, utilizando o fator de épocas de aplicação, e nas subparcelas, doses de bioestimulantes. Bom, no dia 26 de dezembro, foi realizado o transplantio das mudas, onde foi alocado 270 mudas em todo o experimento, sendo 6 cada parcela, com espaçamento de 50 centímetros entre plantas e 70 centímetros entre fileiras, totalizando 3 canteiros de todo o experimento. Os tratos culturais utilizados foram adubação de base de 450 kg do adubo inorgânico 5-20-20 e adubação nitrogenada 350 kg, com uma fonte de nitrogênio de 45%. Foi realizado capinas e sistema de gotejamento para irrigação do experimento a cada 2 dias. No dia 23 de janeiro foi realizada a primeira aplicação, primeira entrada com os tratamentos no experimento, como 5 tratamentos 0, 0,5, 1, 2 e 4 litros de bioestimulantes por hectare. Foi realizada a primeira aplicação do primeiro fator, sendo os próximos, o fator 2 e 3, aplicados em intervalos de 15 dias. No dia 6 de abril foi realizada a coleta das cabeças do repolho, realizando aleatoriamente a coleta de 3 cabeças de repolho por parcela, medindo a circunferência da cabeça em centímetros e o peso de massa de cabeça em gramas. Esses dados foram coletados e anexados numa tabela para rodar a estatística no programa R, onde não houve diferença estatística entre épocas de aplicação e não houve interação entre os resultados entre épocas e bioestimulante, doses de bioestimulantes. Sendo assim, para doses apresentou que 2,9 litros apresentou a máxima eficiência técnica e máxima eficiência econômica, trazendo uma produtividade de cerca de 67 toneladas por hectare, sendo o ponto auge do experimento. Porém, para épocas não houve diferença estatística, porém, se olhar para números absolutos, dá para ver um acréscimo de mais de 5 toneladas por hectare na época 3, em 60 dias após transplante e aplicação. Então, eu acho que é isso. A cenoura Daucus carota pertence à família das apiáceas, surgindo há mais de 5.000 anos na Ásia Central. Chegou ao Brasil por volta do século XV, trazida pelos portugueses, onde teve suas primeiras sementes semeadas no sul do país. A cenoura é uma das olerícolas mais produzidas e consumidas no Brasil, por se tratar de uma excelente fonte de vitaminas e nutrientes que são muito benéficos para a saúde humana. Os estados pioneiros na produção da cenoura que se destacam é o Rio Grande do Sul, Paraná, Bahia, Minas Gerais e Goiás. Minas Gerais, principalmente a região de São Gotardo, a qual possui um alto nível tecnológico. Atualmente no país são cultivados cerca de 30.000 hectares de cenoura, sendo que a produção pode alcançar entre 20 a 30 toneladas por hectare. A adubação orgânica vem sendo muito utilizada na agricultura e também na produção de olerícolas, por se tratar de uma excelente fonte de nutrientes que são muito benéficos ao solo. Ajudam na melhoria da parte física, química e biológica, aumentando a CTC, a matéria orgânica e a vida microbiana do solo.
Dentre estas fontes, destaca-se o esterco bovino, por possuir um baixo custo e é muito benéfico tanto ao solo como às culturas. Outra fonte que tem um grande destaque é a cama de aviário, que possui elementos químicos que são muito benéficos, tanto ao solo quanto às culturas. Elementos químicos como nitrogênio, cálcio, magnésio e potássio. O experimento está sendo conduzido aqui na horta do Hospital São Roque de Getúlio Vargas, que está situado no norte do Rio Grande do Sul, que possui clima subtropical úmido e solo do tipo latossolo distrófico. Para dar início ao experimento, primeiramente foi feita a escolha da cultivar que seria implantada e os tratamentos que seriam realizados. Logo após, foi feita a incorporação dos adubos junto aos canteiros. Em seguida, houve a montagem de um sistema de irrigação por gotejamento. Após a montagem do sistema de irrigação, foi feito o plantio de cenoura, que tiveram um espaçamento de 25 centímetros por entre linhas 25 centímetros. O delineamento usado no experimento é o delineamento inteiramente casualizado, DBC, com 3 repetições, com 6 repetições e 3 tratamentos, com doses baixa, média e alta de adubação orgânica, de adubo bovino e de cama de aviário. As doses baixas de adubação de esterco bovino foi de 2 kg, de 4 kg a adubação média e a dose de adubação alta foi de 9 kg. Na adubação de cama de aviário foi utilizado 1,5 kg na dose baixa, 2 kg na dose média e 3 kg na dose alta por parcela, sendo que o experimento foi dividido em 3 blocos, cada bloco possui 6 parcelas, cada parcela possui uma área útil de 4 metros quadrados e cada bloco possui uma área total de 24 metros quadrados, sendo que o experimento possui uma área total de 72 metros quadrados. Logo após o plantio da cultivar, foi feito somente o acompanhamento e monitoramento da área, aonde houve a necessidade de ser realizada a capina por 2 vezes, pois devido às oscilações climáticas houve a incidência de muitas plantas daninhas. Para não haver a competitividade por nutrientes, luz e espaço, foi realizado a capina então para deixar a cultura livre de pragas e ter um bom desenvolvimento. Foi realizado somente uma avaliação até o presente momento, que foi avaliado o teor de clorofila, que é proporcional ao teor de nitrogênio das plantas. Foi avaliado 4 plantas por metro quadrado. Através do uso do aparelho clorofilógrafo, cada folha de planta foi posta ao centro e depois foi feita uma média para saber o resultado de cada parcela, do teor de nitrogênio. As avaliações ainda que temos a fazer para avaliar o tamanho de raiz, a espessura e também a qualidade. Bom, a gente não realizou ainda estas avaliações porque a cultura está com um ciclo de 74 dias após plantio e o seu ciclo final gira em torno de 80 a 120 dias. Teve várias oscilações climáticas, acabou afetando um pouco o desenvolvimento. Então a gente vai esperar alguns dias ainda para ver como vai se proceder o desenvolvimento da cultura e logo após vamos fazer a coleta dos dados finais. O nosso trabalho foi com o cultivo da alface crespa, de nome científico Lactuta sativa. Ela é uma alface produzida e consumida em todo o território nacional. Ela é de fácil cultivo devido à sua rusticidez e se adapta a diferentes climas. O solo ideal para seu consumo é um solo com pH entre 6 e 6,8, pouco ácido. Os principais fatores que afetam a produtividade da alface crespa são a densidade de plantas e a adubação usada. Ela tem grande valor comercial, sendo uma das 6 principais cultivares vendidas em todo o território brasileiro. Ela é importante e indispensável na alimentação humana,
devido a ser rica em fibras e essencial no nosso dia a dia. Nós conduzimos o nosso trabalho aqui no delineamento DBC, blocos coalizalizados, sendo um trabalho de esquema bifatorial, onde utilizamos um adubo químico e um adubo orgânico, e 3 distanciamentos, 20 por 20, 30 por 30 e 40 por 40 entre plantas. A princípio, totalizando 6 tratamentos no nosso trabalho. A implantação do trabalho ocorreu no dia 13 de fevereiro, onde primeiramente realizamos uma capina do local, retiramos as plantas daninhas e efetuamos uma revolução do solo para uma melhor adaptação das plantas de alface no local. Isso se deve principalmente porque a alface é uma planta que tem uma raiz superficial, como já falei, e ela não é agressiva, solos compactados ela não consegue ter um bom desenvolvimento. Então a gente fez esse revolvimento e em seguida adicionou os fertilizantes, de acordo com cada parcela. Foram adicionados 800 kg de adubo químico, NPK 8-20-20, em cada parcela que estava estabelecida. Após isso, incorporado ao solo para uma melhor aproveitamento das plantas. Em seguida, mesma coisa com adubo orgânico de dejeto de bovinos, onde foi também incorporado ao solo 4 toneladas por hectare incorporado ao solo. Após isso, foi feito o plantio das 18 parcelas com 1.020 mudas de alface e instalado o sistema de gotejamento. Após isso, foi dado 2 limpas no local para efetuar a retirada das plantas daninhas para a diminuição delas e que elas não compitam por luz solar e nutriente. Após isso, 60 dias ali que foi o tempo de cultivo delas, ciclo, foram efetuadas coletas de 4 plantas por parcela para a retirada e análise dos resultados, onde foi analisado o peso de planta, altura, diâmetro e o número de folhas. Após essa coleta, foram usados no programa CISVAR e levadas ao teste de Tuck, onde foi realizada a pesagem das plantas, que deu significativo para adubação química, que foi onde as plantas que utilizamos adubo químico tiveram o melhor desenvolvimento. Foi analisado também a altura de planta, que deu significativo para adubo químico. Também elas tiveram o melhor desenvolvimento para adubo químico. Posteriormente, o diâmetro, que deu significativo para adubo, também deu significativo para adubação química. E o número de folhas, que também deu significativo para adubo químico e o arranjo 2, que foi a distância de 30 por 30 entre plantas. Então, no contexto geral, podemos dizer da seguinte forma, que o nosso trabalho aqui conduzido teve um melhor resultado na utilização de adubo químico com cultivar com distanciamento e arranjo de 30 por 30 entre plantas, que deu um maior volume de folhas e um porte de planta melhor, mais adequado para fins e viés de venda para consumo, que deu uma planta mais uniforme. Enfim, o nosso trabalho, as alfaces aqui cultivadas terão todas um fins sociais e serão todas levadas a consumo no Hospital São Roque.